Ô Guga, falando nisso, né, a gente está vendo um mercado um pouco com mais aversão ao risco, né? Desde a semana passada a gente já vê alguns movimentos de queda, movimento de correção ali, e essa semana a gente ainda tem pré-Fed, né, que é a reunião lá nos Estados Unidos do Comitê de Política Monetária do Banco Central Americano, a gente tem o Copom aqui no Brasil também. Também tem esse cenário de Evergrande aí, risco de calote. Tem gente falando de um novo Lehman Brothers aí, que o governo chinês teria que fazer algum tipo de interferência, mas parece que isso não vai acontecer por lá. Mas todo esse cenário acaba trazendo um caldo aí de negatividade, né, para as bolsas mundiais. A gente estava falando agora há pouco, tudo negativo no mundo inteiro. E talvez vai sobrar para a gente por aqui, né? O que você está vendo nesse cenário todo? Na verdade, tem vários pontos que a gente pode começar o pensamento, né, Felipe? Geralmente a gente olha o mundo pelo nosso prisma. Se a gente está posicionado, a gente olha se a bolsa está subindo, a gente está feliz, se a bolsa está caindo, a gente está triste, né? Se a gente tem uma posição em opinião também, olha pelo aquele ângulo, né, e tenta construir uma narrativa em relação ao momento do mercado. Eu quero fazer um exercício com vocês, eu acho que fica mais fácil, compartilhando a tela e olhando no passado, né, o que vem acontecendo com os mercados. Acho que a gente vinha... Estou com isso aqui, tá? Essas aqui são as minhas marcações de cenários negativos, né? Eu preciso que o mercado, primeiro, ele se mantenha acima dos 112 mil pontos. Eu só volto a ficar positivo e procurando situações positivas se a gente voltar acima dos 112 mil pontos, ou, né, com o mercado voltando lá para a região dos 100 mil pontos. Tá? Eu volto a olhar alguma janela de oportunidade, né? Mas aqui dentro desse imbróglio que a gente teve, aqui, que começou ali no dia 19 de agosto, para eu voltar a ter um cenário positivo de curto prazo, eu preciso que a bolsa volte acima dos 112 mil pontos. Tá? Uma coisa que, o primeiro exercício que eu queria fazer com vocês é um exercício, Felipe, de voltar lá para 2008. Né? A gente aqui tinha uma super narrativa de que, pô, Brasil agora vai. Tá? E aí a gente teve, na verdade a gente teve ali o problema do subprime lá no final do ano, né? Lá para outubro. Só que antes disso o mercado ele já vinha corrigindo, só que a gente não tinha visto tamanha correção como a gente estava tendo anteriormente, né? Aí teve a crise, pô, o mercado acelera, o movimento de baixa mais forte, depois começa todo um processo de melhora, que lá fora a gente teve crescimento em função de questão política aqui no Brasil, a gente, né, se distanciou da oportunidade de alta que a gente teve lá fora. Beleza. Volta para o Brasil, volta para agora, né? O mercado, ele precisa ter uma expectativa positiva, né? Eu acho que a expectativa positiva que a gente estava tendo até então era uma expectativa em relação à retomada da economia. Quando a gente pensa em expectativa em relação à retomada da economia, a gente olhava muito forte isso também e muito claro na questão do minério de ferro. A gente já estudou o minério de ferro semana passada na sexta-feira, né? Até sugiro que o pessoal possa acompanhar aqui na BMC ou no meu canal no YouTube, o que a gente conversou na sexta-feira da semana passada sobre o minério de ferro. Mas se tinha uma expectativa, e se tinha claro ali, ou se tem claro, que existia uma demanda contratada e uma expectativa muito grande para essa questão de retomada da economia. O que aconteceu no curto prazo? Vem todos esses questionamentos sobre a injeção de liquidez, o quanto isso gera de inflação no curto prazo, querendo ou não, gera inflação, né? Porque querendo ou não, a gente teve aí uma demanda que se manteve estável e potencializada no período do ano passado, no período do isolamento social, e a gente teve uma oferta, né, reduzida e descompassada. Né? Quando o mercado volta, né, as pessoas, querendo ou não, a grande maioria recebeu mais dinheiro do que recebeu antes na época de trabalho, só que tinha menos lugares para se gastar. Então, quando volta, o mercado ele começa a se reabrir, esse dinheiro que está, né, represado, ele começa a escoar para a economia, vê a inflação, vê esse movimento todo e as empresas não conseguem retomar na mesma velocidade. Paralelo a isso, né, começa todos esses movimentos novamente de... por exemplo, tu olha para o Brasil, né? Aumento de juros, saiu o relatório Focus agora de novo, expectativa para a Selic no final do ano 8,25, se aumenta novamente, expectativa de PIB se mantém em 5,04 e IPCA sobe, né, para 8,35. Então, quando tu olha esses movimentos, tu vê, poxa, essa movimentação de inflação ela ainda está presente, né? A retomada da economia ela
não está voltando com toda a força, né? Querendo ou não, vai ter que ter um movimento para dar uma desacelerada nesse processo, e aí entra um pouco de caos e tira um pouco daquele excesso de otimismo que nós estávamos vendo, porque nós estávamos ainda em período de isolamento social e Bolsa fazendo novas máximas, a gente olha lá para fora fazendo muitas novas máximas. Então é normal esse processo de balançar num ambiente de incerteza que, querendo ou não, o cenário de curto prazo, ele ficou um pouco mais turbulento. Tá? Nós temos correções antes do mercado lá fora, se a gente olha nos Estados Unidos, a gente estava nas máximas das máximas, a gente já vem sofrendo correção aqui muito em função da questão política, e a gente vem se acelerando agora em função de uma mudança de cenário lá fora. Tá? Porque a gente está conversando aqui sobre a reunião sobre elevar ou não elevar juros, tá? Sobre iniciar ou não iniciar o processo de tapering, tá? Que é, querendo ou não, algo positivo ali para frente. E aí tem todas essas dúvidas sobre a retomada da economia. Então é um período mesmo um pouco mais conturbado. Eu acho que a gente, até de outubro, deve ficar um pouco mais conturbado, tá? Em relação à Bolsa. A gente perdeu a janela de poder ter ido, né, buscar patamares lá acima, lá nos 150 mil pontos. Eu acho que a nossa Bolsa, a gente perdeu esse upside em função aqui em questão de risco político, e tem um dinheiro que está mudando de mão na frente, que é o dinheiro que estava tendo que sair da renda fixa para a renda variável, ele está voltando para a renda fixa. Tá? E a gente vai ver uma aceleração muito forte depois que a gente passar ali da região dos 6,5 de juros. Tá? Eu tenho muita expectativa em relação a isso. E se a gente for olhar, nosso índice caiu 0,4, o dólar está subindo 0,95. Por quê? Porque o fluxo ele tende a aumentar. Está muito claro que nós vamos ter aumento de juros novamente aqui dentro do Brasil. Tá? E não tendo aumento de juros lá fora, mais uma vez vai ter uma leva de recurso vindo para tomar juros aqui no Brasil. Tá? Então, a gente olhando dessa maneira, tem esse dinheiro que está saindo de renda variável, indo para a renda fixa, fazendo essa movimentação acontecer, e os nossos mercados estão corrigindo. Guga, para onde pode ir esse mercado? Eu estou olhando aqui, voltar para 106, podendo ir para 100 mil pontos, e o pior dos piores cenários, voltar para baixo de 100 mil pontos, que seria ali nos 94 mil pontos, né, 93.800 pontos. E mais uma vez eu reforço, tá, Felipe, só para terminar aqui também a minha narrativa, né, a importância de se ter um critério para estar posicionado ou não estar posicionado. Uma coisa é a análise. Né? Acho que agora talvez algumas pessoas vão entender por que eu comento, né, que a análise ela é a parte mais boa do processo. Porque, poxa, a análise, o mercado pode ir a 150 mil pontos, 160 mil pontos, 200 mil pontos, né? Mas é o operacional e entender o que eu, como investidor, quero crescer do meu capital ao tempo, é o mais importante. Por quê? Porque aí tu consegue entender o quanto tu tem que alocar de recurso em cada uma das situações, alinhados com a potencialidade que se tinha. Como a projeção ela era muito alta, ou seja, ou tu teria um movimento muito transformador e a gente entraria nesse embalo de retomada da economia, as coisas iriam acontecer, né, as coisas iriam travar. Como o movimento era muito amplo, Felipe, vou voltar aqui e tirar do gráfico aqui, como o movimento era muito amplo, se tu sabe exatamente quanto tu quer te expor de capital, o capital do investidor ele estava neste momento aqui muito reduzido. A exposição, ela, de certa forma, ela era mais reduzida porque o movimento, a força potencial do movimento, ela era mais ampla. Tá? Então, é meio que contraintuitivo, né? As pessoas, quando enxergam um movimento que pode ser muito grande, elas entram com mais força, porque elas são estimuladas pela ganância. Mas não, na verdade, tu tem que conseguir encontrar um equilíbrio de crescimento que te satisfaça ao longo do tempo. Tá? Então, só para concluir aqui, né? Então, estou com esse olhar do mercado. Preciso, para voltar a ser um pouco mais otimista, que o mercado volte a 112 mil pontos e me dê um gatilho operacional. Isso acontecendo, maravilha, show de bola, vamos embora para cima. Mas eu estou começando a desacelerar o meu foco, né, minha concentração aqui, pelo menos no mercado no curto prazo, deixar ele balançar um pouco mais, quem sabe cair para um degrau mais abaixo ou 2 degraus mais abaixo, para aí sim voltar a ter aquela intensidade de concentração que eu estava na semana retrasada e início da semana passada. Uhum. E hoje, Guga, o que você está vendo aí? Qual que é a expectativa? Tem gente falando aqui, será que chegamos mais abaixo dos 110 mil? Será que a gente chega mais para baixo ainda? Talvez hoje é o dia de mais
como falaram aqui, hoje a Bolsa vai derreter de novo, Guga. O pessoal está falando. A Bolsa vai derreter, fenomenal. Vamos olhar aqui o que temos para hoje, né? O que nós podemos esperar? Bom, a gente já abre num patamar de ajuste bem significativo. Tá? O que acontece, Felipe? Todo esse movimento de baixa, o que eu consigo usar como critério de entendimento, acaba sendo aquele movimento que nós tivemos na semana passada, ali no dia 9 de setembro, tá? Retrasada, né, na verdade, que foi aquele movimento em função da carta de Bolsonaro e do Temer. Tá? Então, essa movimentação ela foi a última alta forte, a última alta intensa, e ela serve como referência para todas as nossas escolhas. Tá? Tivemos depois a movimentação de baixa, o mercado tenta continuar a tendência e aí não consegue e vem acelerando. Tá? Nosso grande divisor de águas, uma vez que aqui era 70,7, nós éramos aqui no 88,6. Esse nível ele foi perdido ali no dia 17 de setembro, na sexta-feira. Depois daqui, né, era só acelerar. Para o curto prazo, tá? Olha, Guga, será que não houve um exagero nessa baixa? Né? Será que não teve um exagero aqui nesse gap de abertura? Olha, não sei ainda, Felipe. Preciso que o mercado ele se mantenha acima dos 109,400, 109,500 para arredondar. Tá? Acho que o mercado acima dos 109,500 vale a pena voltar a olhar aí, quem sabe, com um olhar de compra. Tá? Esse olhar de compra, se tu olhar, Felipe, as últimas movimentações que nós tivemos de alta, por exemplo, o primeiro período que nós tivemos de alta aqui, ó, dia 16 de setembro, das 10h40 até 16 de setembro, às 13h20 da tarde. Tá? Se a gente pega aqui essa amplitude desse movimento, que foi uma intensidade de compra, tá? Foi o último movimento que nós tivemos, se nós olharmos dentro deste nível de preço que nós tínhamos desse movimento aqui do período ali da carta, né, do Temer ali, com o Bolsonaro. Se a gente projetar essa amplitude de movimento, olha só, ela não é algo muito expressiva. Seria voltar aqui para 109,750. Então, são movimentos, me parece que a alta, pelo menos no curto prazo, ela está sem força. Tá? Se eu pegar o movimento que nós temos na sexta-feira, na parte da tarde, essa alta é menor ainda. Tá? Então, por hora, essa movimentação de alta ela está sem força para acontecer. Tá? Então, a gente vai ver o quê? Um movimento de melhora, um movimento de piora, mas um movimento direcional mesmo, eu estou com certas dúvidas. Tá? Óbvio, cada vez que o mercado for mais para baixo, por exemplo, se nós tivermos aí, quem sabe, uma movimentação do mercado ir para 107,400, ou seja, acelerar a movimentação de baixa. Bom, ali eu já começo a ficar um pouco mais interessado em buscar uma compra rápida, tá? Mas por hora, no curto prazo, certo? No intradiário, pelo menos para hoje, eu não estou muito confortável aqui não para ir para as compras. Tá? Estou mais de telespectador hoje do que protagonista. Tá? Entendi, então é aquela velha máxima, né, Guga? Sentar, esperar um pouquinho, tomar um café e ver o que vai acontecer sem muitas expectativas, sem muitas movimentações, ver para onde que o mercado vai. Tá certo, Guga, tá certo. O que pode estar acontecendo, né, Felipe? Alguns investidores que estão posicionados que devem se perguntar, né? Puxa, Guga, o que eu faço agora? Né? Aí existem alguns pontos de partida. E é bem importante que o pessoal entenda as palavras que eu estou falando. Existem alguns pontos de partida. Tem aquele investidor que se posicionou com pouco capital, então pouco exposto à Bolsa de Valores. Esse investidor, né, e daqui a pouco está mal posicionado porque estava começando a investir. Eu acho que esse não precisa se preocupar muito porque a exposição é pouca, então tem muito caixa ainda para poder alocar. Então, ele tem que olhar o todo, né? Nunca a parte que está posicionada. Tem que olhar o todo. Tá? Bom, ele está com vantagem porque ele tem capital, tem caixa e, de fato, os ativos eles estão desvalorizados. O que tem que olhar? Né? Se daqui a pouco aqueles ativos que ele está posicionado não merecem ser revistos e daqui a pouco trocar o financeiro para um outro ativo, ali na frente, quando as coisas estiverem mais claras. Esse é o primeiro ponto. Está muito posicionado, né? Porque, querendo ou não, a gente estava num ambiente de euforia. Se a gente for olhar
quando nós estávamos ali nas máximas, os investidores, eles, assim, durante essa queda, Felipe, nunca se teve tanta reprecificação de ativos para cima de banco gringo como a gente teve. Se a gente fosse comparar durante 2006 até agora, nunca se teve tanta reprecificação. Interessante a gente parar para pensar, né? Todos os bancos estrangeiros, todos os dias, tu olhava ali, o noticiário era 10, 15, 20 empresas sendo reprecificadas para cima. Valor, né, de preço-alvo. Isso traz um estímulo para o investidor tomar risco, tá? Então, assim, é possível que tenha muitas pessoas que já estejam bem posicionadas no mercado. O que essas pessoas precisam fazer? Repensar a exposição da carteira delas. Ou seja, será que eu estou posicionado nos ativos que eu de fato está ao longo do próximo ano? Será que esses ativos de fato eu acredito ou estão, né, eu fui estimulada por um oba-oba de momento do mercado e eu estou me sentindo muito insegura em ter esses ativos? Porque nesses momentos onde a gente acelera a correção, só um parênteses, né, Felipe? 2002 a 2008, tivemos uma alta de 780% da nossa bolsa e durante esse período, né, em torno de 780%. Né? E nesse período nós tivemos ali 6 quedas entre 20% e 25%. Se nós formos olhar, a gente está caindo agora 16%, 17% da máxima que nós tivemos há 3 meses atrás. Tá? Só um parênteses aí para o pessoal entender, né? Mesmo que a gente vá surfar um bull market mais intenso, se por um acaso a gente for surfar, pode ter muitos altos e baixos ao longo do caminho, né? Isso é normal, como a gente já viu no passado, e é importante a gente relembrar isso para que a gente possa digerir melhor essas oscilações do mercado. Então, aquele cara que está muito posicionado, poxa, repensar quais são os ativos que quer de fato ter na sua carteira, que se sente confortável, tá? Existem muitos ativos aí que vão se beneficiar até mesmo com o período inflacionário, que conseguem repassar preço. Então, olhar para esses ativos, se posicionar nesses ativos, pensar que para uma retomada de economia vai se ter que ter um aumento de gastos, né, por parte dos governos, vão gastar em infraestrutura e isso vai ir melhorando cada vez mais, tá? Então, é a gente pensar nisso. E aquele investidor que ainda não se posicionou, que está só namorando, está só flertando com os valores, com a renda variável, ou que é muito mais disciplinado, pô, esse tem que ficar feliz, né, achar positividade, porque as coisas vão dar certo ali na frente. E quem quiser saber mais, que eu estou me estendendo demais aqui, já estou recebendo a mensagem que o Guga deu de falar, né?